E aí, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast. E aqui o nosso objetivo é te mostrar que é possível você construir a sua intimidade com Deus através dos nossos testemunhos. E esse episódio só está sendo possível, em primeiro lugar, graças a Deus, mas também ao Estúdio PTF. Então, se você precisa de serviço de foto, de vídeo, é só você clicar aqui no Instagram deles e entrar em contato com eles, que eles vão ser bênção na sua vida. E hoje estou com uma pessoa muito especial aqui, que eu não vi há muito tempo. Glória a Deus pela sua vida. E eu já quero pedir para você começar se apresentando pra gente. Bom dia, boa noite, no seu horário que você vai assistir. Eu me chamo Keliane Saldanha, tenho 31 anos, sou cristã desde berço, congrego na comunidade Yeshua Rei dos Reis há quase 3 anos, mas vivi meus 28 anos de Assembleia de Deus. Sou casada, sou formada em psicopedagogia, né? E louvo o Senhor, canto, congrego. E essa sou eu, Keliane Saldanha. Amém, glória a Deus. Keliane, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz por ter você aqui. E eu queria que você contasse pra gente, né? Como você já começou falando, né? Que você é cristã desde berço. Eu queria que você falasse um pouco da sua família, né? Como que foi, se seus pais, os pais dos seus pais já eram cristãos, ou se o Senhor mudou a história através de seus pais, como que foi, né? Essa jornada. Bom, eu nasci de berço, né? Uhum. Meu pai é músico até hoje, né? Já era o músico da igreja, a mamãe no tempo coordenava o grupo de criança, regia o grupo de criança da igreja. E aí, bem dizer, eu já era crente, né? Assim, crente, eu no bucho dela. E aí, eu fui apresentada na igreja, sempre fui da Assembleia. Uhum. Meu avô era dirigente dessa comunidade, né? Ah, legal. Essa comunidade se encontra lá em Juruá, até hoje existe, que é uma comunidade formada pela minha família, né? Tios, pais, que hoje os pastores dessa comunidade são meus tios, né? Amém. E eu nasci, mas com meus 13 anos, no dia 30 de julho de 2005, eu aceitei a Jesus. Amém. Mesmo sendo criado no lar cristão, eu fui ensinada e entendi que eu precisava confessar Jesus com meus lábios, né? Como diz aquele ditado, filhinho de peixe não é, Sim. né? Filho de crente não é crente. Então eu precisei reconhecer, então com os meus 13 anos eu aceitei Jesus. Então, Como foi essa experiência de aceitar Jesus, assim, tipo, ele falou contigo? Como foi, assim? como eu já assim, conhecia Jesus, né? Pelas práticas que a gente vivia da igreja, eu nunca fui no mundo assim. Sim. Nunca fui em festa, beber, nada disso. Eu sempre fui do lá, mas eu fui ensinada durante meu tempo que eu era do grupo de criança, Uhum. que eu precisava ter essa confissão, eu precisava reconhecer diante dos homens, né, e diante de Deus, como meu salvador. Então, foi meio com a empolgação, assim, a professora falou assim, vocês precisam reconhecer. Então, foi começando uma adolescentia e todo mundo foi. Todo mundo correu para aceitar Jesus, de uma certa forma, né? Então, eu oficializei, claro, essa confissão com meus 13 anos, né? Sempre estive na igreja, né? Com os altos e baixos, assim, nunca fui no mundo, mas eu sempre fui, participei de tudo imaginável dentro da igreja. Eu dançava, eu cantava, eu fazia teatro, de tudo um pouquinho. Então, de tudo que precisava, era faxineira da igreja. Sim. Então, a minha trajetória cristã, eu nasci no lar, mas eu precisei ter essa confissão. Sim. Precisava confessar Sim. Jesus, né? Porque eu precisava reconhecer o que ele era o Deus da minha vida, né? Mesmo na adolescência, que é a fase mais complicada. Né? E glória a Deus por isso, né? A Bíblia fala que a gente precisa confessar com os nossos lábios que ele é Senhor, né, da nossa vida. E glória a Deus que a tia lá, em algum momento, falou, bora, galera, aceitar Jesus. E a Keliane falou que ela é de Juruá, né? Não sei se você que tá assistindo é daqui da região do Amazonas, mas Juruá é o interior mesmo daqui. E para vocês verem, né, como é a vontade de Deus alcançar as pessoas, né? Juruá
antes de eu conhecer aquele Eliane, nem saber nem de onde que era, saber nem que existia esse lugar, né? E não importa, assim, onde a gente esteja, o lugar mais distante que esteja, né? O Senhor quer alcançar todos os povos. E eu queria que você falasse um pouco, Keliane, como que era esse seu relacionamento com Deus, né? Porque você nasceu, cresceu ali no ambiente de igreja e tudo mais, mas eu acredito, né, que em algum momento você tinha, assim, o seu tempo com Deus, como que funcionava? Se era através da música, se não, como que era? Hoje eu canto, mas antigamente eu Não cantava nada. não cantava nada, não tinha beleza nem formosura. Meus pais, a minha família é uma família de Musical. música. Quem não canta, toca, prega. Então o povo sempre teve dom, né? Minhas duas irmãs sempre cantaram, cantam muito bem, né? Uhum, sim. Mas meus pais trabalhavam muito. Sim. A gente ia. Hoje a gente reclama, eu vou ter 2 vezes na semana, eu não vou lá, era de segunda a segunda. Então, era culto de rua, era culto na beira da rua, era culto Na beira do rio. era missionária, era muito culto. Então, eu participava de Tudo. tudo. Uhum. Meu pai era músico e geralmente ele levava a gente pra cantar, né? Minha mãe trabalhava muito, meu pai também trabalhava muito. A gente teve o auxílio da nossa irmã, né? A irmã mais velha, que só é 3 anos mais velha do que eu, cuidou da gente. E a igreja lá tinha muita programação, tinha oração das 5, aí o que acontecia? Se juntava todos os adolescentes, e aí nós passava de casa em casa, chamando para ir para oração das 5. Então, é meio com a empolgação Uhum. Sim. para orar. Mas geralmente sempre o que leva a gente para Deus são as circunstâncias difíceis. Uhum. A minha mãe teve um mioma, né? Já estava quase com. Já tinha enraizado, não tinha estourado, tipo um câncer quase no útero dela. E ela teve que vir para cá às pressas, né? Para ser operado, para fazer a operação para tirar o útero. E ela passou, eu lembro muito bem, foi na Copa de 2006 que o Brasil perdeu, né? E a gente tava só, meu pai pescava muito, tinha trazido comigo pra dentro de casa e tal, a gente ficava muito tempo só. E eu sempre fui de estar nas orações, sempre fui de participar de tudo dentro da igreja, de tudo, de estar frequentemente em tudo. E ali foi uma das fases que eu mais busquei a Deus por causa do milagre dela, para Jesus trazer. Ela foi assim quase sem vida, né? Então eu orava, eu me levantava de madrugada, eu era adolescente para mim ir para a igreja, nós enfrentávamos os cachorros, andar com os pedaços de pau, que os cachorros lá, olha, lá é a cidade que tem mais cachorro na face dessa terra, então a gente tinha que sair com um pedaço de pau para chegar na igreja, para os cachorros não te pegarem, e orando, clamando a Deus que Jesus trouxesse a minha mãe de volta, né? E a gente ficou ali, e a gente buscava, tava assim nas orações, mas meio que em prol de alguma coisa, um milagre. Então a minha infância, assim, eu sempre tive na igreja, mas sempre foi pelo um motivo, não é um motivo errado, é um motivo assim que te... É um milagre, né? Uma necessidade. que te força, não era, Sim. não era aquilo lá, eu amo, eu gosto de estar ali, não era isso. Sim. Uhum. Sim. Essa proximidade não Sim. era, né? Uhum. E como o Jó falou, olha, eu conheci a Deus só de ouvir falar. As experiências nos aproximam de Deus. Sim. As nossas vivências nos aproximam de Deus. E o que me levou a Deus foi uma circunstância difícil, né? Eu fiquei até os meus 14 anos no interior. Morei até meus 14 anos. Sim. E dos meus 14 anos, numa certa noite, eu dormi e quando eu acordei tinha alguém dentro do quarto. Então aquela pessoa entrou várias vezes, Deus nunca deixou que aquela pessoa assim, tocou, mas que nunca acontecesse nada demais. Nunca. Então aquilo me causou um pânico. Sim. Eu ficava com medo, eu não conseguia sair. E eu queria sair dali, entendeu? Eu queria sair daquela cidade, eu queria ir para outro lugar. Eu não queria mais ficar lá. Eu vivia com medo. A sensação de tinha alguém me perseguindo. E tinha, né? E tinha alguém me perseguindo. Então eu não conseguia mais ir para a igreja só, eu não conseguia ficar em casa só.
Aquela empolgação, aquela coragem foi diminuindo por causa do medo, né? Sim, e aí eu ficava muito tempo só, e eu corria pra casa da minha irmã pra mim ficar lá com ela, mas ela era casada, eu tinha que voltar pra Sim. casa. Então, as circunstâncias ruins, é que eu pensei que eu estava me afastando de Deus, estava Te lançando pra ele. me Né? lançando pra Deus, né? Que foi quando eu saí de lá. E tu veio pra cá, pra Manaus. Aqui tem aquela igreja Rainha dos Apóstolos, que é a igreja que fica tipo na estrada. Lá você estuda e você se forma lá dentro. Você mora e estuda lá. Aí apareceu essa oportunidade na escola. Tu tinha que pagar R$ 50. Mas em compensação, tu tinha que comprar de tudo. Inchada, tessada, e virar um escravo lá. Tinha que trabalhar lá. Tinha né? que trabalhar e viver, né? No Sim. caso lá, até a formação. Então, Entendi. eu... Era uma formação escola normal? Sim, era é formada em engenharia, engenharia, como é que se diz? agropecuária? essa Aham, coisa? Sim. isso. Entendi. Você estuda e no tempo vieram vários amigos junto comigo de lá. Eu vim pelo medo. Sim. Era a única forma, né, de sair, então tu foi. E a mamãe não deixaria jamais eu sair de lá, porque ela não deixava eu ir nem pros passeios da igreja. Que era tipo em outros lugares, né? Ou então na beira do rio, assim, bem perto de casa, mas ela não deixava. Sim. Mas ela deixou. Entendi. E aí tu saiu de lá e foi pra essa escola. Não, eu não cheguei nem a entrar na escola. Sério? O que aconteceu? Eu saí início de janeiro de 2009. Sim. Aí cheguei aqui em Manaus, eu conheci uma família. E dessa família eu tinha comprado todos os materiais. Eu não, a mamãe comprou todos os material que eles pedem lá, né? Que Pra poder tu ir pra escola. sim, que é super caro, é muito material. Aí Sim. conheci essa família e eu não fui pra essa escola, eu morei com essa família. Passei 4 anos. Tu decidiu ficar com sua família. Sim. Na verdade, eu tava assim num estágio que eu queria me livrar do lugar. Sim. Eu queria sair de lá. Agora, se eu ia pra escola, se eu ia pra casa de alguém, na minha mente eu queria só sair. Sim. Só fugir, entendeu? Só, no caso, eu não fugi, não, era da situação, né? Que eu tava me causando Sim, medo. E aí eu morei com essa família 4 anos. E eles eram cristãos também? Só a esposa sim, o marido não, mas eram pessoas super. Uma benção. Me ajudaram muito, aprendi. Claro que nada é fácil. A convivência, modo diferente, culturas diferentes. Outra cidade, né? Sim, tudo diferente. Lá em casa a gente só cozinhava peixe. Era peixe hoje, amanhã, depois, cozido, assado, frito, de todo jeito. Café, janta, lanche. Sim, e aí trabalhava meus pais têm campo, têm sítio, então a gente estudava de manhã e ia pro campo à tarde, né? Trabalhava. E não, aí tu vem pra cá e tem um frango, aí eu fui aprender a fazer comida. Sim. Porque lá em casa era tudo dividido. Sim. Eu nunca ficava com a comida que a minha não prestava. Então foi choque de várias coisas, né? Modos de se portar. A gente vive no interior assim, a gente nem liga muito como é que tu senta. Eu tô sentada aqui comportada, mas eu sento, às vezes eu sento por cima da minha pele. Sim. Então são modos, rotina de coisa, jeito que você tem, que aí você vai ter um choque, né? Sim. Um choque muito grande. Eu tive esse choque. Sim. E era uma pessoa muito livre, assim, de brincar, de nada. Agora você tá só de estudar e dentro Isso de casa. com 14 anos. Tinha 14 pra 15 anos. anos. 14 para 15 anos. Sim. E aí tu ficou com essa família e tu continuou assim com Jesus? Tu ia pra igreja nessa época? Sim. Continuei. Aí naquele tempo não tinha celular, assim, tinha celular, mas era aquele tijolinho, né? Mas ainda a gente comprava o cartão de crédito, morava eu e minha prima, aí nós comprávamos o de 20, que no caso era 10 para cada. Pra ela falar com a mãe dela e eu falar com a minha mãe. Isso acontecia, era difícil, porque ninguém não tinha condição, Recurso, né? Recurso. E aí, de vez em quando a pessoa que a gente morava, ela ajudava, né? A gente comprar. Aí, às vezes, quando uma falava demais, a outra só falava oi. Meu Deus. Que prova! Só falava oi. Até minha prima, Samira. Beijo, Samira! E sabe, ela pode estar aqui, que ela canta, né? Canta também. Sim.
E aí foi um choque de tudo. Claro que a própria Bíblia disse que a esperança, para gente ter esperança, tem que ter experiência, tem que ter o sofrimento, tem que ter aprovação. Então, tudo isso nos leva para perto de Deus. E foi nesse momento que eu fui me aproximando de Deus, entendeu? Eu fui conhecendo a Deus, estava longe da minha família, né? Estava longe da minha. Quando eu fui cair nessa realidade que eu estava longe, né? Isso me causou uma dor dentro de mim. Então, eu, às vezes, não conseguia comer, porque às vezes eu emagreci uns 10 quilos. Eu sempre fui cheinha. Mas eu emagreci muito porque quando eu caí, tive esse choque, eu estava longe da minha família, longe dos meus pais. Eu fiquei Triste, né? Sim, fiquei doente, essas coisas. E eu me apeguei muito a Deus. Sim. Muito a Deus. Não como Deus, o Deus poderoso, mas um Deus Pai. Amém. Entendeu? Porque a ausência, não que meus pais estavam ausentes, mas a ausência da presença física, eu tive a presença de Deus. Amém. Né? A presença de Deus, que não que substituiu, mas que preencheu tudo, né? Tudo que eu tava e me deu força para mim continuar. Me superar aquela adversidade, né? Sim. De tudo. Da solidão, do cansaço, de tudo que eu tava querendo ser preenchido, que no caso era o amor da família, né? Sim. Você pode ser abraçado por todo mundo, mas nada supera um amor, um abraço do teu pai, um abraço da tua mãe, né? Um carinho mais próximo. Sim. E ficou nessa família, na casa dessa família por um tempo, né? E aí depois o que aconteceu? Aí eu fui pra Boa Vista. Daqui, tu foi pra Boa Vista. Sim. Surgiu a oportunidade para me ajudar na igreja, né? Com um casal de pastores lá. E aí eu passei um ano e pouco lá. E aí você ficou lá um ano e pouco em Boa Vista e você voltou. Voltou pra cá? Ou não? Aí, uma certa noite, no domingo, dia 20, eu sou ótimo com data. Dia 20 de junho de 2013. Meu irmão subiu na árvore, né? Sabe minha criança interior, né? E de lá ele caiu, era 7 metros, então foi de cabeça na canoa. Meu Deus! Aí veio pra cá, pra Manaus, aí aqui nós não tem parente. Aí eu vim de Boa Vista. De lá pra 12 horas, né? Que é de ônibus. Sim. Peguei às 6 horas, cheguei às 6 horas, fui direto pro hospital. Meu Deus, querido. E de lá nós ficou só eu e ele internado. Eu orando para que Jesus trouxesse a vida. E orando, e eu ninguém perguntar, Jesus, será que é a tua vontade de levar? Não, te orou. A gente só quis saber que Jesus curasse naquele momento. E ele ficou, tipo assim, desacordado? Quebrou a cabeça dele? Sim. Eles trouxeram do interior porque lá não tem condição, né? Aí já foi encaminhado direto pro João Lúcio, que é o centro de trauma, né, daqui. Nossa, então ele ficou numa situação bem grave. Sim. Aí o hospital super lotado e eu vim deixei minhas coisas nessa família que eu morava antes. Sim. E fui direto pro hospital. E lá eu tava morando. Não era ninguém pra revezar. Tinha dia que eu comia, tinha dia que eu não comia. Tinha dia que eu tomava banho, tinha dia que eu não tomava banho, porque eu não tinha quem trocasse. E cortando a conversa, eu tive um desgaste físico, né, emocional. Eu passei mal, como se eu estivesse dando um derrame. Meu Deus. Dentro da... Do hospital lá. Não, a gente saiu pra fazer o exame e quando eu vim na ambulância, eu já fui direto pra fazer exame. Ainda bem que tu tava na ambulância. Meu Deus. Aí lá fizeram o exame do coração, viu se eu tava grávida. O moço, você tá grávida, moço? Tem um tempo nem pra me tomar banho. Como é que eu vou engravidar uma situação dessa? E aí me levaram, fiz o exame, meu irmão foi pro lado, eu fiquei pro outro. E como ele tava muito agitado, ele tinha que ficar o tempo todo amarrado, né? Ficou igual uma criança. E não foi dentro da sala, não. Foi no corredor, que eu não tinha lugar pra ficar. Meu Deus. E sentado no chão. Não tinha as cadeirinhas de ferro, não. Era sentado em cima do papelão a noite todinha. E as enfermeiras que estavam lá não deixavam você dormir. Nossa. Aí a gente passava a noite. Meu Deus, não tinha nem como não ter um desgaste, né? Não, eu tava desgastada de todas as formas. Com os problemas que eu tinha trazido de lá de Boa Vista. Com o problema de estar lá, com a ansiedade de estar lá dentro. A situação dele, a fome, o cansaço, tudo junto, né? Sim, tudo.
E aí eu não tinha ninguém para revezar, para tomar um banho. Aí lá dentro, um rapaz, que até hoje eu tenho contato com ele, ele sofreu um acidente e quebrou o braço. Que ele era paciente, então era ele que ficava olhando o meu irmão enquanto eu ia comer. Deus é tão maravilhoso que ele via socorro de todas as formas. Eu conheci um maqueiro que me ajudava. Meu irmão, como ficou tudo desregularizado, então ele fazia necessidade muito. Então era liberado, vamos dizer, dois colchão dois lençol por dia. Então, que o pessoal não sabe. Então ele conseguia, ele era maqueiro lá dentro, ele conseguia pra mim, já ajeitava tudinho. E aí entra o Alejo 2. Sim. Deus usou muito o pastor Miqueias. Sou eternamente grata ao pastor Miqueias. Vem aqui, pastor Miguel, estou esperando o senhor. Sou Amém. muito grata. Amém, glória a Deus. Recebi socorro de onde eu nem imaginava. Eu conheço tanta gente, entendeu? Sim. E socorro de Deus vem da onde que você quer, vem da onde Deus quer. Sim. Eu orando, eu falei, Senhor, eu quero ir pra casa, eu quero dormir. Sim. Eu quero descansar. E Deus usou a Nira, né? A Nira aqui da família Oliveira. Eu sou eternamente grata. Eu quase não vou lá com elas. Eu estou sem vergonha mesmo. Mas eu sou eternamente grata. Deus usou pessoas. Ela conseguiu uma pessoa que ficou no lugar. Eu pude ir pra casa no dia do meu aniversário, né? Consegui dormir, descansar. Sim. E eu falei assim, eu quero que tu, eu saí dia 29 de julho. Eu falei assim, eu quero que meu irmão tenha alta e eu quero ir pra casa dos outros, né, que deram minha casa. E aí, dia 31 ele teve alta. Glória a Deus, 2 dias depois, né? 2 dias depois ele teve. Aleluia, glória a Deus. Ele teve alta e ele ficou igual uma criança. Não sabia andar, ler, até a visão dele foi porque bateu, né, a cabeça afetou muito. Foi muito grave, né? Sim, ele teve uma recuperação muito, muito rápida. Isso foi julho, passamos julho, agosto, setembro, outubro, ele já estava liberado para nós viajar. Sério, glória a Deus. E aí eu fui no interior, voltou. Hoje ele tá por aí, né? Jesus vai pegar ele. Menino. Jesus vai te pegar onde tu estiver. É o milagre de Deus, né? A gente orou. E às vezes tem que ter entendimento sobre o que a gente ora. A gente ora porque a gente é parente, a gente quer que Deus salve, que Deus liberta, mas desde esse dia eu sempre oro por tudo. A vontade de Deus, Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor cure. Mas se for a tua vontade, que o Senhor faça a tua vontade. Porque às vezes Deus faz certos milagres por amor a nós. E a gente ficou pedindo muito, né? Sim, aí depois vem as consequências. O milagre, o quê? O milagre tu quer saber de Deus. Mas é entendeu? verdade. As consequências. Então, eu vivi e vivo. Essa semana eu tava pensando, meu Deus, a gente passa pelo problema atual, parece que dá uma amnésia. Apaga da tua memória que tu passou por problemas muito piores e você sobreviveu. E você venceu, e Deus lhe ajudou. E você parece que apaga da sua memória o que Deus já fez, né? Então, isso é muito importante. Porque se você passou por algo, se Deus te permitiu você passar, às vezes falar que Deus me perdoou. Não, foi eu que me coloquei lá dentro. Foi eu que me coloquei dentro do problema, não orei, né? E não vigiei, não pedi a permissão de Deus e eu passei por uma luta. E às vezes você passa por uma luta porque você não pede. Sim. Você só procura Deus quando você não tem mais nenhum recurso. Sim. É o último. Minha pastora, né? Sou pastoreada pela pastora Elane Batista, pelo pastor Denis. E ela sempre diz isso, né? Deus tem que ser o nosso primeiro recurso. Amém. É o nosso primeiro recurso. Estou com um problema, estou precisando de algo, eu tenho que recorrer a Deus. Geralmente as pessoas só recorrem a Deus quando não tem mais jeito. Sim. É o último recurso. Sim. E Deus é tão misericordioso que mesmo no último recurso ele nos socorre. Mas até a gente chegar lá, até Deus socorrer, a gente já tá no fundo do poço. Sim. Né? Quase tem saída. Né? A gente já enfrentou o vale da sombra da morte, né? E não precisa, a gente pode ter Deus como primeiro, né?
Eu penso também que Deus não tem que ser só o primeiro, sabe? Deus tem que ser o único, cara. Sim, antes do meu marido tem que ser Deus. Eu e a Keliane, nós somos casados. Um dia nós seremos mãe, né? Antes dos nossos filhos tem que ser Deus. Antes do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa faculdade, de tudo aquilo que tem um valor na nossa vida. Porque tem coisas que têm valor na nossa vida, mas as coisas não podem ter mais valor do que Deus. Sabe? Esse é um ponto muito grande hoje em dia, né? As pessoas buscam tanto dinheiro, fórmulas mágicas para você resolver todos esses problemas, mas a verdade é que tem um anseio no nosso coração que só vai ser sanado pela presença de Deus. E a gente precisa lembrar disso. Deus não precisa ser o último recurso, as coisas não precisam desmoronar, sabe? Pra gente buscar o Senhor. A gente pode buscar agora, dando tudo certo, né? A gente pode buscar agora, quando a gente tá com saúde, quando tá tudo bem. Não precisa acontecer nada de horrível pra gente buscar o Senhor. E eu não sei se você que tá ouvindo a gente agora, você tá nessa condição, sabe? Tipo, tá tudo bem na sua vida, mas você não quer ter uma vida com Deus. Tá tudo bem na sua vida, mas por que eu vou pra igreja, né? Por que eu vou fazer parte do corpo de Cristo? Tá tudo bem na sua vida, mas eu não preciso tanto de Deus assim. Que hoje isso possa despertar o seu coração pra você lembrar que existe um Deus. E que existe um vazio no seu coração que só pode ser preenchido por esse Deus, né? E amém, Keliane, você recebeu ajuda, né? Depois também quer e tal. Sua vida começou a mudar. Certo? Sim, eu comecei um processo de cura. Amém. Me estabelecer espiritualmente, mentalmente, entendeu? Aquela situação me meio estabilizou. Uhum. Mas eu passei por tudo isso mais consciente. Eu não perdi a minha memória, que Deus não rouba nada de ninguém. Deus não rouba tua memória, Deus não rouba nada disso. Sim. Uhum. Consciente de quem eu era e consciente de quem o Deus que eu servia. Sim. Eu ouvia a voz de Deus nitidamente. Uau. Tipo, me dando palavra de consolo no meu ouvido. Isso foi porque tinha dia que eu não levei minha Bíblia para o hospital. Sim. Eu sempre falo na igreja, eu não prego, gente, mas de vez em quando me coloco para ministrar. E eu sempre digo que Deus não vai te lembrar de coisas que você não leu. Jesus falou assim, olha, vai vir outro Consolador e ele vos lembrará de todas as coisas que eu tenho dito para vocês ensinado. Sim. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que nós lemos na nossa vida toda, vai ter um momento que vai ser útil. Sim. E Deus sempre trazia à minha memória as palavras dele. Né? Eu creio que Davi, nos seus piores momentos, como tu acabou de falar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Sim. Ele sabia em quem ele servia. Sabia quem ele era. Né? Então, as palavras de Deus, não só biblicamente da palavra, mas a voz de Deus falando aos meus ouvidos, ao meu coração. Vocês sabem que o coração não fala, né, gente? Então, é tudo aqui, ó. Tudo é a sua mente. Então, me deu força. Você consegue, assim, lembrar e compartilhar com a gente uma dessas palavras que Deus soprou, assim, na sua mente, no seu ouvido? Eu tava... nesse momento, eu falava assim, Jesus, eu não quero parar de ouvir tua voz, me ajuda. Eu acho que foi a pessoa que mais aperreou Jesus. Depois da mulher do fluxo de sangue. Eu falava, Jesus. Eu acordava, eu lavava. E Jesus falava, estou contigo. E para onde eu olhava, gente, eu tanto ouvia a voz de Deus nitidamente, como Deus usava pessoas na rua, em ponto de ônibus, em mercado. E quando eu virava, era alguém, a gente topando no meu ombro. Deus estava me cercando de todos os lados. Eu sei que Deus não tem filhos preferidos. Sim. Mas Deus tem pessoas. Deus tem filho que tem uma obra especial. Não estou dizendo que eu sou especial. Eu quero ser especial. Mas Deus não deixou me perder. Nunca deixou me perder, assim, me desviar. As pessoas falam que você tem livre-arbítrio. Eu não acho, Tatiane. Eu tentei várias vezes tomar decisões erradas, mas Deus não deixou. Eu falei, não, agora eu vou desviar, agora eu vou pra cá. Aí quando eu chegava lá, eu falei, meu Deus, eu não sei nem dançar, não sei nem fazer o mal. Eu não presto nem pra ir.
É como se você nascesse, como Deus diz, é uma palavra que eu acho bem, fala que quando às vezes nós somos predestinados, quando Deus, lá do ventre da sua mão, Deus te escolheu para aquilo. Então você vai lutar com todas as suas forças, sair daquilo, mas você não vai conseguir. Você não consegue, é como se Deus fosse parte, e é parte de você. É como se você sem Deus não fosse nada. Você pode ter uma boa faculdade, você pode ter tudo, mas parece assim que o vazio de Deus, como a Catiane falou, nunca pode ser preenchido com nada. Uma vez eu inventei uma oração, que antes de namorar tinha que orar, né? Uhum. E eu tava orando sozinha, né? Eu descobri depois. E eu me apeguei, assim, mas eu sofri muito porque eu queria aquilo. Sim. Aí eu ia pro monte, tá? Sou crente do monte. Não vou mais no monte hoje, mas eu fui muito. E eu lá cantando, eu tava cantando aquele louvor. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo, é o teu amor. Olha, eu vou lhe falar, eu não namorei muito, namorei 2 vezes, meu segundo namoro foi casamento, que é o meu esposo. E nada dava certo, gente. Começava a oração, depois eu descobri que a pessoa não tava orando, eu tava orando só, então a pessoa já tinha conseguido. Tava namorando, eu tinha casado com outra pessoa e eu ficando pra trás. Então aquilo me apegava muito. E uma vez eu tava falando, meu Deus, eu não consigo. Aí eu sentei lá no monte, tava com violão, cantando. E eu parei porque eu comecei a ouvir a voz de Deus. Deus falou assim, porque eu não te quero amando ninguém. Eu quero que você me ame. O momento, aquele meu momento, não era pra amar ninguém. Talvez eu não tava preparada, né? Imagina. Não tava preparada, talvez tinha sido uma frustração, né? E Deus falou assim, eu quero que você me ame. Eu amo esse louvor que eu acabei de cantar por causa disso. E eu tava cantando ele. Maior que um amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo, é o teu amor. Aí Deus falou pra mim, eu quero que você me ame. Ele falou, meu nome, Eliane, eu quero que você me ame. Não te quero amando ninguém. Porque eu tinha um chamado para aquilo, entendeu? Deus me chamou para algo determinado e eu precisava me atentar para aquilo. Eu já senti abraço de Deus quando eu não tive abraço de ninguém. Amém. Quando a Camila fala, a Camila não, a doutora, esqueci o nome dela, ela fala que Deus é o nosso conselheiro. E quando nós precisamos de paz, ele é o príncipe da paz. Então, quando o Jó falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu falei, Jó, verdade. Eu sempre fui da igreja, mas quando eu comecei a ter minha experiência com Deus, claro, através de uma situação ruim, sair do meu lugar, que eu pensava, eu falei, eu me vejo muito na vida de José. Foi jogado dentro de um poço, mas no final, se você for ler, ele falou assim, isso tudo foi o quê? Foi a mão de Deus, foi Deus que me trouxe aqui. Porque Deus tinha um plano futuro. Deus tinha um plano futuro através dele. Ele sofreu. Mas se pudesse sentar com José, nós ia chorar muito, muitas lágrimas. Mas no final de tudo, tu vê que é a mão de Deus. Então, você só começa a conhecer a Deus quando você começa a ter experiência com Deus. Experiência de falar. Olha, uma vez eu tava aqui no Aleixo, eu tava quase entrando num período de depressão. Às vezes você tá na igreja, você não compartilha nada com ninguém, você vai, canta, tá lá. Mas quando eu chegava em casa, que eu morava só, era uma tristeza, era algo assim tão grande no meu coração. E uma vez eu sentei, eu falei, meu Deus, sirva a Deus, eu tô nessa situação. É claro, nós somos seres humanos, nós vamos, quase todos nós vamos passar por isso, por esse momento, né, de solidão, você se sentir só, mesmo sabendo que Deus tá lá. E aí eu comecei a cantar. Comecei a cantar, e eu fui sentindo que Deus foi. Aí a porta do quarto foi abrindo. Não foi o Espírito que entrou, foi o Espírito. O Espírito de Deus. Enquanto eu ia cantando, Deus foi me libertando daquele sentimento. Fui cantando aquilo, Deus foi me libertando. Então, tem situação que nós vamos precisar de pessoa, mas tem situação que só Deus pode fazer por nós. Só Deus pode nos curar. Sim.
Então, o que vai te aproximar de Deus? Claro que tem muita coisa que a gente entra que não é para entrar, mas as experiências com Deus vão te aproximar de Deus. Você vai conhecer a Deus. Então, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você está perto de Deus, mais Deus revela quem você é. Aí você, quanto mais se aproxima de Deus, porque ao aproximar de Deus, você vai ver o que é a santidade de Deus. Então, diante de Deus não há mentira, diante de Deus não há pecado. Então, Deus vai revelando o que você é. Essa sou eu, invejosa, mentirosa. Então, você vai vendo a sua condição que você é. Então, mais você vai se submetendo a Deus, mais você se chega a Deus. Enquanto nós estamos cegos e não reconhecemos a nossa situação, mais nos afastamos de Deus. Mas a presença de Deus, ela nos revela, nos traz essa luz de quem nós somos e quem é Deus para nós. Então, as experiências com Deus nos aproximam dele. Não é para nos afastar de Deus. Não é para nós colocar a culpa em Deus, que se o casamento não deu certo, se a família não deu certo. Não foi a culpa de Deus. Será que não foi eu que não comuniquei a Deus? Será que eu não perguntei se foi a vontade de Deus? Será que eu não vi os sinais, né, que Deus me mandou através de alguma situação? E hoje eu estou passando, né, por alguma situação. Mas sabe que no final de tudo, Deus é Pai. E eu sempre falo lá na igreja, eu não acredito num Deus carrasco, que castiga. Eu sei que ele castiga. Eu sei que ele vai... A Bíblia diz que ele só castiga quem ele ama. Então, se nós somos corrigidos, é porque Deus quer que nós nos aperfeiçoe. A minha pastora sempre fala que Deus, quando olha para nós, ela não vê a Catiane. Deus não vê a Catiane imperfeita. Deus não vê a Catiane falha. Deus não vê a Keliane falha. Ele olha para nós e vê o sangue do filho dele. Amém. O sangue de Jesus. E quando ele olha para nós, ele nos vê justificados. É porque às vezes nós não nos perdoamos, mas Deus já nos perdoou, nós somos perdoados. Então, Deus, quando olha para nós, nos vê com o sangue do Filho dele. Nós somos lavados e redimidos. É o inimigo que não esquece a situação, mas Jesus já nos perdoou. Sim, com certeza. Glória a Deus por isso, Keliane. Você falou sobre a questão, falou vários pontos aqui, né? E um deles é a questão da predestinação, né? Eu acredito muito, assim, que naquilo que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que a vontade de Deus é que ninguém se perca. E quando eu me desviei, eu ouvia Deus falar comigo, eu ouvia Deus me chamar. E talvez você que esteja assistindo esse podcast seja uma pessoa que está fora da presença do Senhor. E Ele tá te chamando, sabe? Eu creio nesse Deus, que Ele quer salvar as pessoas, que Ele quer te trazer. Ele não quer que você se perca, sabe? E quanto mais comunhão a gente tem com Deus, como a Keliane falou, quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais Ele vai revelando a vontade dele para nós. Então, olha só, Keliane, eu não quero que você vá para a direita, eu quero que você vá para a esquerda. Kate, eu não quero que você siga esse caminho, eu quero que você siga esse. Ele vai falando, vai revelando. E é interessante essa experiência que você trouxe também com o amor de Deus e a paternidade de Deus, né? A Keliane falou que ela saía da rua, o pessoal do supermercado, o pessoal na parada de ônibus, o pessoal não sei onde. Deus queria se revelar para ela como pai. E às vezes Deus está querendo se revelar para você como pai. Deus quer que você tenha uma experiência com a paternidade dele. E aí a gente vê a Keliane indo para esse lugar, né? Ali no monte, onde ela estava orando pelo seu amado, que na verdade ela estava amando sozinha. Era um amado de outra, entendeu? E ali ela teve uma experiência com a paternidade de Deus. Eu vejo isso como o Senhor se revelando mais uma vez para Keliane como pai. E durante a nossa vida a gente vai ter experiências com a paternidade de Deus se a gente se propor, se a gente quiser. Porque Deus, ele é criador, ele é Senhor, ele é rei, ele é soberano, mas ele é pai. E como pai, ele quer se aproximar da gente. Como pai, ele quer segurar na nossa mão. Como pai, ele quer nos cercar. Que você possa deixar esse Deus ser o seu pai. Porque Deus, ele não é como o nosso pai terreno. Deus, ele não é como a figura que a gente teve de autoridade na nossa vida, sabe? Deus é bom. E por ser tão bom, ele quer nos salvar, nos redimir, nos resgatar. E glória a Deus por isso. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse, Keliane, um conselho, sabe? Pra gente, assim, nunca se desviar. Qual o maior conselho que você pode deixar pra gente pra nunca se afastar de Deus, assim? O amor a Deus. O amor a Deus. A gente tem vivido. Ano passado eu experimentei. Eu trabalhei com a minha patroa, eu acompanhei ela acompanhei de perto ela num tratamento, né, contra o câncer, né? E ali aí nós estava perto e você deve sempre entender os propósitos de Deus. Eu passei tantos anos naquele lugar. Passei 7 anos trabalhando com ela. Mas
Os 7 anos foram para aquele momento, Catiane. Uhum. Foi para aqueles meses. Uhum. Como eu fui abençoada com os estudos que nós fazia, que nós orava. Ela é uma pessoa que não é cristã. Uhum. Mas eu vi a manifestação de Deus visivelmente. Uhum. E eu vi o amor de Deus. Então, o meu conselho para você e para mim era amar a Deus. Não vá à igreja para buscar um milagre. Não vá a Deus para buscar algo. Vá a Deus para buscar a Deus. Vá a Deus para buscar a Deus. Por que as pessoas estão frustradas hoje? Pulando de igreja em igreja. Então, não consegue mais se estabilizar espiritualmente. Porque tem Deus como um servidor, como um servo. Ah, Senhor, hoje eu quero uma cura. Ah, hoje eu quero uma casa. Deus não é meu servo, Deus é meu Senhor. Meu Senhor de que forma? Ele é o meu Pai, é o meu Deus. Então, todas as vezes que eu devo buscar a Deus, não é por causa da minha necessidade. Eu sei, porque Ele sabe das minhas necessidades, não sabe, Catiane? Sim. Antes que eu fale para Deus que eu preciso me vestir, que eu preciso me calçar, Deus sabe. Então, se você for a Deus, eu devo prestar culto, não Deus prestar culto a mim. Eu não devo buscar a Deus porque eu necessito de algo, mas eu devo buscar a Deus porque eu preciso dele. Eu sou parte dele, eu vim dele. Então, meu conselho para mim e para você era amar a Deus. Quando eu amo a Deus, quando mesmo que eu não receba a cura, quando eu não recebo o milagre, isso posso ficar triste, mas isso não vai afetar a minha intimidade, nem a minha comunhão com Deus. Porque eu não me apeguei ao meu milagre. Não joguei Deus na parede. Olha, Senhor, tu tem que me dar esse milagre, porque é o teu dever. É tu que tem o poder, não. O milagre, as bênçãos são consequência do meu amor a Deus. Quando lá em Deuteronômio 5:6 diz: buscar a Deus, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com todas as tuas forças e entendimento. Quando eu passar a reconhecer e entender que eu preciso amar a Deus acima das minhas necessidades, das minhas vontades, Deus vê tudo. Deus conhece cada pensamento que eu falo. Então, a minha devoção a Deus não é o meu dever. Dever é algo que é imposto. Agora, a minha devoção, a minha dedicação a Deus, a fazer aquilo que agrada a Deus, vai me levar ao milagre. Vai me levar à cura. E mesmo quando Deus não curar, mesmo quando Deus não fizer, isso não vai me afastar de Deus. Porque Ele vai continuar sendo meu Deus. Delino Massal já disse, Ele é Deus. Se Ele curar, se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Então, não coloque suas expectativas de Deus em cima de milagre, porque às vezes muitos milagres vão ser cansados porque não é a vontade de Deus. As portas vão se fechar ou vão se abrir, às vezes não é a vontade de Deus. E quando eu me apoio nisso, eu me frustro. Quando eu olho para pessoas, quando eu olho para o homem, isso me frustra. Então, isso vai me afastar de Deus, vai me tirar das coisas de Deus. Isso vai me levar para longe de Deus. E Deus, Ele quer intimidade, relacionamento. Como eu sirvo a Deus e não converso com Deus. Como eu amo a Deus e não tenho um momento com Deus. Ele não quer regras, Ele não quer status, Ele quer relacionamento. Eu sempre acompanho a Catiane, e ela sempre foca muito nisso, né, Catiane? Foca muito nisso. E eu oro muito para que Deus te preserve. A gente vê o amor que você tem por Deus, né? Quando você fala com essa vozinha meiga, mansa. Mas ame a Deus, porque vai vir tempos difíceis. E se você não amar a Deus, você vai ser levado por doutrinas ruins. Você vai ser levado por coisas ruins e problemas. Porque o seu amor vai ser colocado e você não tem amor suficiente para morrer pela causa de Deus ou pelo evangelho, né? Então, ame a Deus acima de tudo. Amém. Acima de tudo. Amém, Keliane. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua simplicidade, pelo seu coração.
Obrigada por você ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Eu tenho certeza que meus irmãos foram muito edificados. E eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal e compartilhar esse episódio com alguém que você sabe que tá precisando ouvir um pouco dessa nossa conversa aqui, tá bom? E não esqueça de buscar o Senhor no seu secreto pra você poder construir o seu jardim com Ele. Amém? Um beijo e até o próximo episódio.